Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast no YouTube! E aqui é um canal diferente. Como as histórias elas vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto ela pra você, você fecha os olhos e solta a imaginação, combinado? Então hoje eu vou contar pra você a história A Beleza Negra, que foi escrita por Anna Sewell e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Ah, e tem a participação especial do meu filho também. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez um filhote de cavalo lindo, com pelos negros e olhos castanhos super brilhantes. Ele e sua mãe passavam todos os dias juntos, correndo pelo prado verde e comendo uma deliciosa grama. O potrinho amava aquela fazenda. Também adorava os dias em que sua mãe ensinava a ele coisas que seriam importantes à medida que crescesse. Presta atenção no que vou te dizer, meu filho, ela disse. Os outros potros com quem você brinca são muito legais, mas eles não aprenderam boas maneiras. Você sabe que deve ser gentil e bom e trabalhar com boa vontade. Sua mãe sempre lhe dava bons conselhos, e o potrinho tentava o melhor para segui-los. Quando ele ficou mais velho, ouviu homens falarem sobre como ele havia se tornado um bom cavalo. Ficou na mesma fazenda até os 4 anos de idade. Naquela época, ele havia sido treinado a carregar pessoas e a puxar carroças. Foi então que o cavalo soube que estava sendo vendido. Ele não sabia se isso era bom ou ruim, pois nunca havia saído antes da fazenda que morava. Ele ficou triste por partir, mas empolgado ao ver que novas aventuras o aguardavam. O cavalo foi vendido para uma propriedade chamada Benwick Park, que era um lugar muito bonito. Havia muitos outros cavalos no estábulo e os treinadores eram muito legais. Os donos da casa levavam cada um deles para passeios diários pelos jardins. Era um trabalho bem agradável e tranquilo. E foi assim que o cavalo se apaixonou especialmente por um garoto chamado Lucas, que também parecia gostar muito do animal. Lucas era encarregado de montar em todos os cavalos à noite, mas ele sempre parecia prestar mais atenção no lindo cavalo negro. De repente, tarde da noite, quando o cavalo estava dormindo em sua cabine, as portas do estábulo se abriram. Lucas e o treinador de cavalos, Rafael, entraram correndo. Rafael estava dizendo a Lucas que a dona da casa, a senhora Silvia, estava muito doente e que se o médico não chegasse lá imediatamente, que ela poderia morrer. Os dois abriram a barraca do cavalo negro e o levaram para fora do estábulo. Ele foi equipado com seu cinto e sela e assim Rafael pulou em suas costas, sacudiu as rédeas do cinto e saíram. O cavalo correu o mais rápido que pôde e em pouco tempo chegaram ao médico. Rafael saltou de suas costas e foi correndo para a porta. "Senhora Silvia está extremamente doente", disse Rafael. "Tememos que ela não passe dessa noite se o senhor não puder chegar lá imediatamente, doutor." O médico juntou suas coisas e pulou no cavalo que correu ainda mais rápido na viagem de volta. Chegando em casa, ele foi correndo pela porta da frente para atender a senhora Silvia. Lucas estava esperando o cavalo voltar ao normal, pois estava suando e respirando com dificuldade. Ele olhou para o animal com preocupação e descobriu que não era só a senhora Silvia que estava doente. Aparentemente, o cavalo também. Ele estava fraco demais para ficar de pé ou comer. Lucas dormiu na cabine cuidando do cavalo que sabia que iria se recuperar. Em pouco tempo, ele estava tão bom quanto novo e, felizmente, a senhora Silvia também. Mas o médico recomendou que ela se mudasse para um clima mais quente para ajudá-la a se recuperar. Ao vê-la cavalgar na carruagem, o cavalo não pôde deixar de pensar que mais uma mudança estava por vir. Ele só não sabia que isso marcaria também o início de um momento muito difícil para ele, que até então teve muita sorte. O cavalo foi vendido a um homem que precisava de um animal para fazer uns trabalhos. O dia mal começava a raiar e lá estava ele puxando uma carroça que era enorme e muito pesada. O animal a arrastava por colinas íngremes, por vastos prados, por amplos rios e riachos e por estradas rochosas. E mais uma vez ele foi vendido, fazendo com que o cavalo pensasse que teria tido sorte dessa vez,
mas estava enganado. Ele fora comprado por um outro homem que dirigia uma empresa de transporte. Não era ruim no começo, mas logo o cavalo percebeu que esse homem às vezes fazia com que seus cavalos puxassem carruagens por dias seguidos sem descanso. Era um trabalho muito árduo. Como resultado, os animais desse homem ficavam fracos muito rápido e ele era forçado a vendê-los novamente. O cavalo negro foi vendido várias vezes depois disso, e toda vez ele esperava que um dos seus donos o tratasse melhor, mas isso nunca acontecia. Era mandado de um mercado de cavalos para o outro toda hora. Estava começando a pensar que pertencia aos cavalos velhos que estavam muito desgastados por trabalharem demais. Mas foi em um desses mercados que a vida dele deu uma reviravolta incrível. Um jovem garoto convenceu seu avô a comprá-lo. Podemos deixar ele bem forte de novo, vovô, como fizemos com Flecha, disse o garoto. Seu avô olhou para o cavalo e disse: Acho que você está certo, Felipe. Este é um belo cavalo. Eles o compraram e o levaram para casa. A fazenda deles era adorável e Felipe tratava seu novo cavalo como de um rei. Mas assim que ele se acostumou, era hora de mudar novamente. Eu tenho algumas novidades, Felipe, disse seu avô. Você fez um trabalho tão bom em tornar este belo cavalo saudável e forte novamente que encontrei um novo dono para ele. Felipe ficou triste ao ouvir isso, e o cavalo também. Mas o avô garantiu ao menino que o animal ficaria mais feliz do que nunca. Ele foi levado para sua casa nova no dia seguinte e algo parecia familiar quando foram trotando pelo caminho. 3 mulheres bem vestidas saíram e sorriram para o vovô quando o cavalo ouviu uma voz perto dos estábulos. Não acredito nisso! A voz gritou. O animal viu uma pessoa correndo em sua direção, ainda gritando. Me belisca, será que é mesmo verdade? O cavalo ficou super confuso até que uma das mulheres disse: Lucas, por que você está assim tão feliz? No que você não pode acreditar? Esse cavalo é o Beleza Negra, ele disse. Ele foi trazido de volta para nós. E então o cavalo relinchou de felicidade e viveu feliz para sempre. Fim. E aí, gostou dessa história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E você sabia que a autora escreveu essa história em 1877 para denunciar a crueldade com os cavalos e sensibilizar a sociedade para tratar melhor os animais? Lindo, né? E lembre-se de entrar no site eramavezumpodcast.com.br para entrar em contato, saber das novidades e ouvir muitas novas histórias por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!